Muito bem, meus estimados alunos, galera do Facebook, do WhatsApp, como prometido, na primeira aula nós conceituamos o que vem a ser uma solução e nós vimos que numa solução nós temos o soluto e o solvente e a proporção entre um e o outro numa solução é uma grandeza físico-química que nós denominamos de concentração. Nós entendemos também o que vem a ser a concentração e existe várias maneiras de medir a concentração de uma solução. Vimos a primeira delas, veremos outras nas aulas subsequentes, mas nesse momento específico nós vimos a concentração comum, simbolizado por esse Czinho aqui, que é dado pela proporção entre a massa do soluto e o volume da solução, com a particularidade que a massa do soluto é medido em gramas e o volume da solução é medido em litros. Então, nós temos esses dois exemplos aqui para nós trabalharmos com eles. Esses dois exemplos aqui, nós iremos trabalhar com esses dois exemplos para fixar a ideia de concentração comum. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Determine a concentração comum de uma solução alcalina preparada com 0,4 gramas de soda cáustica e água suficiente para 800 ml. Soda cáustica, também conhecido como hidróxido de sódio, não vamos entrar no mérito da substância em si, porque o objetivo da aula é só nós fixarmos o conhecimento de concentração comum. Então, aqui nós vamos fazer aqui o que nós vamos seguir como regra na resolução dos nossos exercícios. Aqui nós temos o C, o M e o V. C de concentração, M de massa do soluto, V de volume da solução. Então, a pergunta do exercício, identificando a pergunta do exercício, está aqui, ó, determine a concentração comum. Então, a pergunta vai ser a concentração comum, logo, então, ele vai nos fornecer quanto que é o valor da massa e quanto que é o valor do volume. Vendo aqui, lendo o exercício, nós vamos ver que o valor da massa e o valor do volume são, respectivamente, 0,4 gramas, a massa do soluto, 0,4 gramas, e o volume da solução, 800 ml. Como eu já havia vos adiantado, a particularidade dessa concentração comum é que a massa é dada em gramas, aqui já está em gramas, não precisaremos mexer nela. O volume é dado em litros e aqui está em ml. Então, nós vamos converter de ml para litros. Bom, ml é a abreviação da palavra mililitros. Mililitros tem um número embutido nesta palavra. O número está exatamente aqui, ó, 1000. E aí, nós vamos saber que 800 ml é menos do que 1 litro. Então, se é menos que 1 litro, nós não poderemos multiplicar por 1000, porque 800 vezes 1000 vai dar 800 mil. Então, saberemos que vamos ter que dividir 800 por 1000 para poder converter de ml para litros. Então, 800 dividido por 1000 vai dar 0,8 litros. Então, o valor do volume, 0,8 litros. Então, substituindo na equação aqui, nós vamos ter o valor da concentração igual 0,4 gramas divididos por 0,8 litros. Bom, 4 dividido por 8, todo número dividido pelo seu dobro vai ser meio. Então, aqui, 0,4 dividido por 0,8, 0,8 é o dobro de 0,4, então o número dividido pelo seu dobro vai ser meio, 0,5, meio pode ser representado por 0,5 e de outras maneiras, 0,5 gramas por litro. Então, a resposta desse exercício, a concentração de soda cáustica nesta solução vai ser, então, de 0,5 gramas por litro. Passaremos, então, para esse outro exercício aqui,
para fixar ainda mais o conhecimento de concentração comum de uma solução. Vamos fazer a nossa leitura e identificar quem é que está pedindo, o que está pedindo no exercício e quais são os outros valores fornecidos. Se uma pessoa bebe 1,5 lata de refrigerante, tipo cola, por dia, ela estará ingerindo quanto de açúcar, sabendo que a concentração de açúcar nesses tipos de refrigerante é em torno de 120 gramas por litro. Muito bem, ele dá aqui a informação direta. Essa informação aqui, 120 gramas por litro, está identificado que é a concentração. Então, neste exercício aqui, a concentração é fornecida, 120 gramas por litro. Ele está perguntando o valor do M. Como nós sabemos o valor do M? Está aqui, ó. É quanto de açúcar. Quanto de açúcar? Então, açúcar nesse tipo de solução vai ser o soluto. Ele está perguntando o valor da massa do soluto. E o volume da solução é dado nas entrelinhas, ou seja, 1,5 lata de refrigerante. Nós sabemos que 1 lata de refrigerante são 350 ml. 350 ml. Ele bebe uma lata mais a metade. A metade de 350, a metade de 300 é 150. A metade de 50 é 25. Então, 150 mais 25, 175. Ou seja, 1,5 lata de refrigerante vai totalizar um volume de 350 mais 175. Somando esses dois aqui, nós saberemos que vai dar 525. Como sabemos disso? 300 mais 100, 400. 50 mais 75, 125. Então, 525 ml. O volume desta solução vai ser 525 ml, porque é 1,5 lata, sendo que uma lata tem 350 ml e a metade de 350, 175. Somando, então, 1,5 lata vai dar 525 ml, um pouco mais de meio litro. Como eu já havia vos falado, o volume ele é dado em litros. Então, 525 ml nós precisamos converter para litro, dividiremos por 1.000. Por que 1.000? Porque mililitros nós vamos ter 1.000, a palavra 1.000 embutida. Então, como é menos que 1 litro, 525 ml, vamos dividir e não multiplicar por 1.000. Então, vai dar 0,525 litros. Substituindo na nossa equação, nós vamos colocar aqui o valor da concentração. 120 gramas por litro, e a massa é a pergunta do exercício e o volume 0,525 litros. Esse litro corta com esse litro, vai me sobrar apenas as gramas, que é da maneira com que a massa é medida. A massa é medida em gramas na concentração comum. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Haja vista que nas nossas provas não é permitido usar a calculadora. Então, nós vamos fazer 0,525 vezes 120. O zero eu não vou operar, apenas vou acrescentá-lo no final. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5 é 10. Então, nós vamos colocar aqui 10. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 525 vai dar o próprio 525. Então, aqui 5, aqui 2 e aqui 5. Somando tudo, vai dar 0, 10. Elevo 1 aqui. 1 mais 2, 3. 1 mais 5, 6. Acrescento o 0 aqui, que eu deixei de operá-lo. Então, nós vamos contar as casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então, a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3. Ou seja, a massa de soluto, a massa de açúcar ingerido por uma pessoa nesse exercício aqui em questão, uma pessoa que bebe 1,5 lata de refrigerante por dia, estará ingerindo 63 gramas de açúcar. Ou seja, se a pessoa estiver
uma doença chamada diabetes, evidentemente ele vai ter que injetar muita insulina na veia para poder equilibrar essa quantidade de açúcar ingerido aí. Meus queridos alunos, é isso aí. Ficamos até a próxima aula. Um abraço. Fui!